Estamos aqui de novo para mais um VS Ranking, os 10 maiores vexames em eliminatórias para a Copa do Mundo. Fiz uma lista e consegui chegar a 10 jogos que eu considerei vexame. Você pode não considerar, mas enfim, eu considerei coisa feia, porque seleção grande, a gente espera muito e às vezes pagaram mico e a gente vai começar. Antes da gente ir para o nosso VS Ranking, antes da gente começar a ver o 10º lugar, tem claro o número VSR. O número VSR de hoje é 452. No final do programa eu trago para você a explicação desse número VSR. A Itália pintando aqui. Aí você vai falar, pô, mas você exagerou, porque não é... Tudo bem, é um jogo que a Itália empatou em casa com a Armênia, 2-2. Claro que hoje a Armênia já não é mais o saco de pancada que já foi, mas esse jogo tá aqui por quê? Porque a Itália precisava ganhar esse jogo para ser cabeça de chave da Copa do Mundo do Brasil. Empatou em casa com a Armênia, 2-2, teve atrás do marcador 2 vezes, tá? A Itália em 10º lugar, sufoco para empatar com a Armênia. Tá pintando o Brasil e, curiosamente, com outro empate. Aí você vai falar, pô, só empate? Não, calma que vai vir vergonha feia, vergonha grossa ainda na lista. Mas um jogo que você tá jogando em casa, Brasil e Bolívia, e termina 0-0, um vexame gigantesco. O Brasil naquele jogo não conseguiu levar perigo ao gol da Bolívia. Esse jogo foi disputado no Engenhão, durante a Era Dunga, a primeira passagem da Era Dunga. E aí o Brasil chegou lá, porque aquele Brasil sabe como é que é, né? Quando atacavam o Brasil, ele funcionava. Quando ficava lá atrás, e o Brasil pagou esse mico 0-0 com a Bolívia em casa. Isso que dá botar o time para jogar no contra-ataque. Cara do Dunga, né? Quando uma seleção grande ia para dentro do Brasil, o Brasil ganhava. Quando era time pequeno, ficava lá atrás, o Brasil não conseguia fazer um gol na Bolívia. Tá aí em 9º lugar. Tá aqui o Brasil de novo. Agora é o Brasil do Lucha, né? O Lucha que tá aí dando entrevista pra caramba, falando de todo mundo, falando do Mourinho, falando do Guardiola. Tomou uma enfiada do Chile, amigo. 3-0, sem anotar a placa do caminhão. Tudo bem que o Chile tinha uma seleção, e agora voltou a ter, né? Mas naquele tempo tinha uma seleção muito forte no ataque. Tem gol do Salas, tem gol do Zamorano, era um ataque muito forte. Mas o Brasil do Lucha não viu a cor da bola. Esse jogo foi em 2000, né? No primeiro semestre de 2000. E o Chile, amigo, passeou, foi 3-0, poderia ter sido mais, e era seleção com o Rivaldo, com o Amoroso, Alex, e foi isso aí. Uma paulada de perder o caminho de casa, porque tomar 3-0 em eliminatória. Aliás, acho que essa é a maior derrota do Brasil em eliminatórias, a derrota mais elástica do Brasil em eliminatórias até hoje. Esse aí foi um dos últimos jogos do Luxemburgo antes dele ser demitido, né? Ele foi demitido depois da Olimpíada, aquela Olimpíada de Sydney de 2000, teve problema com manicure, lembra daquilo? CPI. Então essa foi uma das últimas pauladas que levou o Brasil do Luxemburgo 3-0. 7º lugar agora nos maiores vexames da Copa do Mundo. Não é Copa do Mundo, é eliminatórias da Copa do Mundo. A França de Cantona, de Ginola, a França de Deschamps, perdendo em casa para a Bulgária por 2-1 e ficando fora da Copa do Mundo de 94. Aí você vai me dizer, pô, você tá muito rigoroso. Pô, 2-1 em casa? Não, tudo bem. O time da Bulgária era bom. Tanto era bom que foi a semifinal da Copa do Mundo de 94. Mas por que tá aqui? Porque era expectativa danada com a França. A geração de ouro da França. Desailly, Deschamps, Ginola, Cantona. E aí jogando em casa, jogando no Parque dos Príncipes. Naquela época ainda não tinha nosso querido Stade de France. Quer dizer, querido mais ou menos, né? Pro Brasil esse estádio é um estádio amaldiçoado. A França jogava pelo empate, saiu na frente com o gol do Cantona e tomou a virada. 2 gols do Kostadinov, um ponta búlgaro, né? Emil Kostadinov, bom jogador, na Copa do Mundo acabou não fazendo gol, mas fez os 2 da classificação e a França foi eliminada em casa pela Bulgária, jogando por um empate depois de ter ficado fora da Copa de 90. Olha quanta merda junta aí nesse jogo. Por isso que tá aqui nos 10 maiores vexames em 7º lugar, foi uma decepção danada. O detalhe é que o jornal L'Équipe, né, o maior diário esportivo da França, um dos maiores do mundo, ainda deu uma trollada na seleção francesa na capa do dia seguinte. Abriu uma capa bonita, grande, falando França classificada para a Copa. Todo mundo, erraram, deu uma... Aí embaixo vinha, para a Copa de 98.
porque a de 94 a França não se classificou, mas ia sediar de 98 e falaram, pronto, tá classificado para a Copa de 98. Vocês acharam que não ia ter a Alemanha, né? É, amigo, a Alemanha só perdeu 2 jogos na história das eliminatórias. Perdeu um para Portugal para 86, 1-0, e perdeu esse aqui. Não perdeu, foi humilhada dentro de casa pela Inglaterra. Uma paulada dentro de Munique, com Pierluigi de Colina pitando. A Alemanha fez o seu gol aí com Janker e tomou uma enfiada de 5 da Inglaterra. A Alemanha estava naquela entre-safra, naquele indicativo que uma coisa ia precisar mudar, que eles iam ter que alterar tudo. Mas antes, em 2001, tomaram essa paulada da Inglaterra dentro de casa. A Inglaterra, que tinha um time com peças individuais excelentes, como conjunto nunca conseguiu convencer, mas essa atuação aí ficou na história, na memória do torcedor alemão, na memória do torcedor inglês, e colocou e credenciou a Inglaterra mais uma vez a entrar como favorita para a Copa, mas na Copa, Inglaterra, aí é uma outra história, né? Mas isso aqui, 5-1 na Alemanha, tá vingado aí? Tá se sentindo, tá com a alma lavada? A Alemanha tá aqui nos vexando. Não podia faltar Cristiano Ronaldo no West Ham, que tá ele aqui de novo, numa goleada de Portugal. Portugal ganhou? Olha ele aí. Olha o 7-1 pintando aí. Portugal ganhou da Rússia de 7-1. Uma paulada dessa para eliminatórias para a Copa de 2006. Portugal já tinha um timaço, treinado pelo Filipão, vice-campeão europeu em 2004, e já tinha ali feito meio que aquela passagem de bastão, né? Então você já tinha muita gente protagonista, mas ainda alguns jogadores da geração antiga. Cristiano Ronaldo já aparecendo, fez 2 nesse jogo. O Deco fez gol nesse jogo. O time da Rússia bem pobre. Só tinha de jogador muito famoso, tinha o Arshavin, né, que jogou nesse jogo aí. Mas a Portugal deu de 7. E poderia ter sido mais. Uma paulada que complicou demais a situação da Rússia. A Rússia acabou nem avançando, ficando em 3º lugar nesse grupo. Portugal foi à Copa do Mundo e, aliás, chegou à semifinal com o Filipão. E esse 7-1, não é só o Brasil que pede 7-1 não, tá aí, ó. Tá aqui pintando no VS Ranking dos grandes vexames de eliminatória. Chegou a vez da Argentina aparecer aqui e entrou em grande estilo, né? Tomou de 6-1 da Bolívia. Tudo bem, você vai dizer, pô, é lá no morro, ok, né? Na altitude, quase 4.000, pessoal. Como diria o pessoal, falta ar. Como diria o Pelé, tem que levar um botijão de gás lá para você melhorar. Mas enfim, tomou de 6-1, né? Aí pagando o preço por várias coisas. Primeira coisa delas, né? É ter um animador de auditório como técnico, né? O técnico da Argentina nesse jogo, o técnico, entre aspas, era o Maradona. Não pode, né? Um time desorganizado, uma bagunça danada, ninguém conseguia. Aí para piorar, virou o primeiro tempo tomando de 3-1, tomou mais 3 no segundo tempo, fora o baile, a Argentina perdida, sem conseguir chegar numa jogada, toda dividida, perdia, e o time da Bolívia foi ensacolando, gol do Marcelo Moreno e Boteiro, e aí uma festa. La Paz nunca mais foi a mesma depois desse 6-1. E aí pintou a seleção uruguaia Celeste Olímpica, que conseguiu tomar 3-0 da Venezuela em casa. Deixa eu só falar de novo. Venezuela 3, Uruguai 0 no centenário. Aconteceu, teve isso. Eu não estou errado não, teve isso. E era uma seleção uruguaia ainda fazendo uma passagem de geração, podemos dizer assim, mas era uma seleção que tinha Recoba, é uma seleção que tinha Forlán, e mesmo assim não viram a cor da bola, tomaram 3 da Venezuela. Isso foi capa de todos os jornais venezuelanos, isso gerou muita cobrança dentro do Uruguai. 3-0 no Centenário, no mítico Estádio Centenário, e a Venezuela fez a festa. Foi o final do trabalho do Jorge Fossati, né, o técnico que inclusive trabalhou aqui no futebol brasileiro. Aí logo em seguida, diante dessa crise, entrou o Oscar Tabares. Aí esse sim, esse arrumou a casa, botou o Uruguai sempre aí nos trilhos. O Uruguai que foi semifinalista de 2010, ganhou a Copa América de 2011, aí entrou no trilho. Mas no meio do caminho, 3-0 a Venezuela, ficou doída. Olha quem tá aqui de novo, a França. A França de 93. Aí você vai lá, pô, confundiu o jogo, botou de novo contra a Bulgária. Não, não é verdade. A França conseguiu pagar mico naquelas eliminatórias 2 vezes. E 2 vezes seguidas. Porque o jogo lá com a Bulgária foi o último jogo da França naquela eliminatória. Jogava pelo empate, perdeu.
Esse aqui é pior ainda, por isso que está em segundo lugar. A França recebeu Israel e o time de Israel também não era, em 93, o que é hoje. Hoje é um time que dá trabalho, é um time que tem ficado ali em terceiro, às vezes disputando vaga para repescagem. Então hoje o time de Israel é mais sólido, vamos dizer assim, enche mais o saco do que naquela época. Naquela época, Israel era foi lanterna disparada do grupo e chegou para jogar com a França de novo no Parque dos Príncipes. Detalhe, a França ganhava o jogo por 2-1 até 38 do segundo tempo. O empate servia e conseguiu perder o jogo. Não tinha muita pegada, podemos dizer assim, mas craque tinha muito. E aos 48 do segundo tempo, o Atar, para o Israel, que não tinha nada a ver com a hora do Brasil, Israel era a última do grupo, fez o 3-2 e aí tirou a classificação da seleção da França. A França ainda tinha mais um jogo, é aquele lá da Bulgária, mas esse daí foi doído. Tomou a virada e ficou mais longe de ir para a Copa de 94, mas ainda tinha uma chance, essa história vocês já viram. E o grande vencedor, que no caso é perdedor, do VS Ranking dos maiores vexames da eliminatória, tá aqui. E não foi nada de caso pensado, até porque eu não tenho essa perseguição ferrenha contra a Argentina. Mentira. Até gosto da Argentina em algumas coisas, por exemplo, torci pra Argentina no basquete, mas no futebol, se eles tomarem uma dessa, a gente não vai reclamar, né? Não vai chorar, não vamos ficar martelando muito em cima dele, mas se tomar uma dessa, a gente não vai chorar. E essa aqui, meu amigo, foi um troço de doer. Colômbia 5, Argentina 0, dentro do Monumental de Núñez. Aquela geração da Colômbia que encantou, mas não ganhou nada. Valderrama, Rincón, Asprilla, Trem Valência, a seleção muito técnica, com jogadores de muita qualidade, com muito dinamismo, com muita velocidade, foram até o Monumental de Núñez e não tomaram conhecimento da seleção argentina. Era uma seleção argentina, estava passando geração, né? Aquela geração que foi campeã em 86 e vice em 90, se despedindo, chegando uma geração nova. Ficava aquele negócio do Maradona, vai ou não vai, vai ou não vai. Maradona, por exemplo, não jogou e a Colômbia passeou em cima da Argentina, foi 5. Mas se fosse 8, não seria nenhum exagero. 5-0 para a Colômbia, esse jogo mandou a Argentina para repescagem. A Argentina teve que jogar com a Austrália e o argentino vendo de boca aberta, o argentino não acreditando no que estava acontecendo, 5-0 em casa. E é o grande vencedor, na verdade, o grande perdedor do VS Ranking de hoje. Chegou a hora da gente falar o número VSR de hoje. Eu tinha dito lá atrás que o número VSR era 452. 452 capítulos de novelas. Apareceu a famosa Dona Armênia, que tinha o bordão maravilhoso do Nachon, em 2 novelas da Rede Globo. Participou de 452 capítulos. A Dona Armênia é inesquecível nos nossos corações. Um beijo pra Dona Armênia. E aí você sabe, toda terça, 11 da manhã, tem um programa novo, tem uma lista nova, tem um top novo. Então quero contar com a sua ajuda para você ir aqui nos comentários, dizer o que você achou, se você gostou, se você botaria outro jogo, se você tiraria um. Dicas de novos VS Ranking, manda aqui pra gente. E também curte aqui o vídeo, se inscreve no canal do Esporte Interativo, muitos programas, bota a notificação e toda terça, 11 horas, eu espero você aqui. Valeu, tchau!